A paz do Senhor, preciosas, preciosos de Deus, sejam bem-vindos a mais um encontro de terça-feira. E hoje é um dia especial, hein? Hoje nós estamos com um convidado especial, Pastor Marcos, que é de Moçambique, vai estar falando de um tema muito relevante, considerando o mês azul, o mês de novembro azul, então ele vai falar sobre o propósito de Deus para o homem, né? Então, aqui o pastor Marcos já está aqui conosco. Pastor Marcos é um missionário, um homem de Deus que a gente tem tido contato ali, né, com as sementes de Deus, cuidando com as crianças ali em Moçambique. Um trabalho lindo que ele tem feito, né, e também tem trabalhado com aconselhamento de casais, né, pastor? Eu tenho visto ali os seus posts, as suas falas, e nós o convidamos, e ele está aqui hoje para trazer essas maravilhas que Deus tem para o homem, né? Creiam porque Deus tem coisas lindas aí para o homem. Então, seja bem-vindo mais uma vez, e eu quero chamar minha irmã querida também, a Gleide, para fazer essa oração inicial e depois já pode passar aí a apresentação para o senhor, pastor. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, querido pastor. Sejam bem-vindas todas as nossas amigas e irmãs em Cristo Jesus. Então, vamos falar com o Pai e entregar todo esse trabalho nas mãos dele, porque é para ele, é por ele, né? Em nome de Jesus. Então, soberano e eterno Deus, Pai querido, neste momento, Senhor. Deus, eu quero te apresentar, Senhor, a vida do pastor Marcos, Senhor, que vai estar trazendo um tema abençoadíssimo, Senhor, que com certeza falará aos nossos corações e aos corações de todos aqueles que posteriormente, Senhor, irão ouvir, assistir, Senhor, e serão tocados poderosamente por ti, Deus Todo-Poderoso. Usa o teu filho amado, Senhor. Usa, Pai, com sabedoria, usa com ousadia, usa, Senhor, com intrepidez, usa, meu Senhor, com o poder do céu, Pai, nesse momento. Pai querido, no nome de Jesus, tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesse momento. Tu és bem-vindo, toma o primeiro lugar, em nome de Jesus, neste templo que é teu, que é o pastor Marcos, que vai estar sendo usado por Deus nesse momento para a glória do nome do Senhor. É no nome de Jesus, Senhor, que nós entregamos a vida do pastor Marcos, que nós consagramos esse tema tão abençoado, que é o propósito de Deus para a vida, para o homem, Deus. Em nome de Jesus, usa-o, Senhor. Em nome de Jesus, para ministrar e falar, Senhor, aos corações, Senhor, de cada homem, Senhor amado, que for ouvir posteriormente, Pai. E aqueles que entrarem, Senhor, nesse momento também, que eles sejam bem-vindos e que eles sejam, Senhor, estejam com o coração aberto, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem de. De maravilhoso e de tremendo para a vida de cada um que vai se fazer presente aqui neste lugar. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. É no nome de Jesus que nós consagramos esses momentos, esses minutos que nós vamos passar aqui juntos. Consagramos a Ti, Senhor. Consagramos e entregamos em Tuas mãos, Senhor. Usa esse instrumento vivo em Tuas mãos e que tudo seja para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Ah, glória a Deus. Ah, eu quero, nesta hora, quero louvar a Deus e pela oportunidade que. ah, eu não sei se está tudo tranquilo, porque deu um sinal aqui. Sim, está ótimo. Não, tá. Eu quero louvar a Deus, né, nesta hora, né, independente do horário que cada um dos irmãos está acompanhando esta programação. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio, eu e minha família, poder fazer parte, né, deste projeto, um projeto extremamente importante para a edificação de vidas, né? E, né, eu e minha família, a minha esposa Lô em particular, nos sentimos muito abençoados, né?
por intermédio desta plataforma, desta programação. Então, como as irmãs já estavam aqui fazendo uma apresentação, sou Marcos, né, e Marcos Francisco, aqui de Moçambique, na África, e já estive por algumas vezes aí no Brasil, né, e já com saudade, já estamos a pensar em retornar aí no ano que vem, se Deus quiser. Queridos, vamos aqui meditar na palavra de Deus, neste tema que nos foi proposto, né, para poder abordar. É um tema extremamente importante nesses dias, né, em que nós estamos a viver, falar sobre o propósito de Deus para o homem. E nós entendemos que o papel do homem no meio da sociedade é um papel de extrema relevância. E é importante nós podemos falar sobre este papel do homem, né, o papel de extrema importância. Então, o homem ele precisa entender, né, o seu propósito, aquilo que Deus já estabeleceu desde o princípio como propósito para o homem. Então, e nós sabemos que o homem é homem em todo lugar, né? O homem em Moçambique, o homem nos Estados Unidos, o homem no Brasil, é homem em todo lugar. E nós também podemos compreender, se nós formos a analisar alguns pontos importantes, vamos perceber que as estratégias que o inimigo usa, né, para derrubar o homem, em qualquer lugar as estratégias são mesmas, né? Até porque o diabo ele é diabo em todo lugar, em todo mundo. Então, e também da mesma forma que as estratégias que o inimigo usa para derrubar o homem são iguais em todo mundo, mas também o poder para destruir todas as fortalezas, né, que o inimigo tem criado no coração de muitos homens, o poder é o mesmo, né? No caso, estamos a falar aqui do poder de Deus. Então, o poder de Deus continua sendo o poder acima de todas as coisas para destruir todas as fortalezas em qualquer que seja o lugar. Então, vamos aqui adentrar neste tema, né? Vamos aqui começar aqui a ler o texto em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Ah, Vamos olhar mesmo para o princípio, porque para nós podermos compreender o propósito do homem, o propósito de Deus para o homem, nós temos que ir para o princípio. Então, vejamos que a palavra de Deus, ela diz que, e disse Deus, né? E disse Deus, Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, né? A Bíblia aqui diz, e disse Deus, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, nós vemos aqui o primeiro passo, né, que é quando Deus ele criou o homem. Então, ao lermos a Bíblia, nós podemos perceber que Deus, tudo quanto ele fez, tinha um propósito. Aliás, eu sempre tenho falado, né, que Deus ele fez tudo com propósito e Deus não faz nada de propósito. Então, tudo quanto Deus fez, ele fez com propósito e não de propósito. Então, sendo assim, não podia ser diferente quanto ao homem, até porque o homem foi feito à imagem. A palavra de Deus, aí, nesse texto que nós acabamos de ler, é muito claro Deus falar que façamos o homem à nossa imagem. Então, pelo facto até de homem ter sido feito à imagem de Deus, vemos aqui a peculiaridade, né? Algo mais específico quando Deus ele pensou o homem, pensou no homem, ele fez a sua imagem. Então, e semelhança. Partindo deste ponto, nós podemos aprender várias coisas, né? Partindo do princípio não, partindo desta verdade que Deus ele fez
o homem à sua imagem e semelhança. Então, vemos aqui que Deus ele não fez qualquer coisa. Quando pensou em fazer quando Deus pensou em fazer um homem, fez logo algo que fosse semelhante a ele, algo que fosse realmente a imagem de Deus. Então, razão pela qual que o primeiro ponto dessa ministração é exatamente entender que o homem ele foi criado para ser reflexo de Deus, né? Então essa é a primeira coisa que nós temos que devemos compreender que o homem ele foi feito como o reflexo de Deus. Então nós vejamos que quando Deus decidiu fazer o homem, o que eu já estava dizendo no princípio, quando Deus decidiu fazer o homem, não foi como as outras criaturas. Então, quando Deus pensou em fazer o homem, não foi semelhante a outras criaturas. Ele foi feito à imagem e semelhança para que o homem se tornasse um verdadeiro reflexo dele. Então, nós podemos compreender que não tinha como o homem ser um reflexo da imagem de Deus, no caso, se esse mesmo homem não tivesse as características de Deus. Então, por isso que quando Deus ele faz o homem, ele faz a sua imagem e semelhança, tornando assim o homem, ou seja, o homem característico, ou seja, tornando assim o homem o reflexo da pessoa de Deus, no caso. Então, vejamos o seguinte, que sendo reflexo, no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse reflexo de Deus. Vejamos que Efésios capítulo 5, versículo 23, um texto muito conhecido, né? Efésios capítulo 5, versículo de número 23, ele mostra que Cristo é a imagem de Deus. Então, perdão, Cristo é a imagem de Deus. E nesse texto, o apóstolo Paulo, quando ele fala do homem, né? Quando ele fala do homem como a figura dentro do lar, dentro da casa, e a Bíblia o compara à imagem de Cristo. A Bíblia diz aqui que Cristo é a imagem de Deus e, ao mesmo tempo, nós vemos que ah, a Bíblia ela diz aqui que o homem é a figura de Cristo. Então, vamos começar aqui, exemplo, quando nós olhamos que em Gênesis não, João, capítulo 1 e versículo 14. Então, esses dois textos eles nos mostram claramente essa questão da imagem de Deus e como é que Deus ele compara o homem, né, no meio da sociedade, na terra. No versículo 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nós vemos claramente que esse texto ele se refere à pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o verbo, e no versículo 14 diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos aqui que Cristo é a imagem visível de Deus, né? Cristo é a imagem visível de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Então, sendo que Cristo é a imagem visível de Deus, já voltando para o texto em Éfeso, capítulo 5, versículo número 23, nós vemos que uma ligação, né, direta, mostrando que Cristo, sendo a imagem de Deus, então, no meio da sociedade, o homem é a imagem de Cristo, né? De acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Então, mostra claramente que Cristo é a imagem de Deus e vamos ver aí esse texto, Efésios capítulo 5, versículo 23. Ah, apóstolo Paulo falando que o homem é
comparado a Cristo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é colocado como sendo o cabeça da mulher, ou seja, o cabeça no ambiente familiar. Então, é exatamente isso que eu estava a dizer, que o homem, ele é o reflexo de Deus no meio da sociedade, ele é reflexo de Deus no meio da família, em qualquer ambiente que ele estiver, o homem ele toma essa imagem, né, de reflexo de Deus no meio da sociedade. Então, como realmente nós podemos compreender, né, essa questão do reflexo de Deus, não somente no sentido de imagem e semelhança, mas também nós podemos perceber na questão da manifestação do amor. Por quê? Como nós sabemos que a Bíblia diz que Deus é amor, né? Deus é amor e o homem ele é exortado em toda a Bíblia a amar. Por isso que nós vemos que a recomendação, por exemplo, de amar, ela é chamada mais ao homem, porque nós sabemos que, sendo ele o reflexo de Deus, e a essência de Deus é amor, então Deus ele dá essa responsabilidade para que o homem pudesse amar, e nesse caso, a palavra dele escolhe amar as vossas esposas, ou seja, o homem deve amar a sua esposa, porque entendemos que se o homem ele demonstra este amor para com sua esposa, consequentemente para com seus filhos, e desta forma a sociedade ela aprenderá a amar se o homem amar. Porque o homem é o reflexo de Deus. E Deus ele dá essa responsabilidade de amar ao homem, porque e o amor é a essência de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é o amor, ou seja, uma palavra que resume a pessoa de Deus é exatamente o amor, então Deus ele diz para o homem: ame a sua mulher, porque a partir da mulher vêm os filhos. E desta forma, através dos filhos, através da mulher, através dos filhos, e, consequentemente, através de toda a sociedade, ela aprenderá a amar por causa do homem. Então, por isso, nós temos que entender que o homem é realmente o reflexo da imagem de Deus. Quando o homem ele consegue se alinhar dentro do propósito de Deus que Deus estabeleceu desde o princípio, nós podemos compreender que a sociedade ela fica alinhada naquilo que Deus já estabeleceu. Então, o veículo para que o propósito de Deus ele se cumpra na terra é o homem. Então, por isso que ao homem não só ele se apresenta, ou seja, ele é apresentado como o reflexo de Deus, a própria Bíblia apresenta o homem, ou seja, o homem tem que entender que o outro propósito para o qual Deus estabeleceu para ele é liderar com responsabilidade. Então, Deus ele coloca o homem como líder. E nós vemos que essa questão de liderança, ela é realmente é uma liderança com princípio naquilo que são os pensamentos de Deus, ou seja, baseado naquilo que é a forma de Deus liderar. Então, quando Deus ele fez o homem, então Deus ele coloca o homem no jardim, não somente para que ele pudesse estar no jardim, mas Deus coloca ele para que ele pudesse liderar. E nós vamos ver que Deus estabelece aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 4, que governe bem. E nós vemos aqui a questão de governar é o ato de liderança, porque somente aqueles que governam, eles devem ter o espírito de liderança sobre eles. E até porque a liderança está diretamente ligada à questão da capacidade de influenciar. Então, ao homem, Deus ele diz assim, olha, que governe bem. Aqui, apóstolo Paulo, escrevendo aos Timóteo, estava a se referir à questão dos presbíteros, dos líderes, né? E nós vemos aqui, como está a dizer, que o homem Deus o fez com um propósito de liderança. Então, aí Deus diz que governe bem. E a questão de bem aqui mostra a questão de qualidade, um governo de qualidade.
a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, em todo, ah, tendo seus filhos em sujeição. Então, nós vemos aqui que líder, a liderança do homem, ela não é somente uma liderança baseada nos conhecimentos de uma liderança secular, mas Deus ele espera que o homem exerça uma liderança de qualidade. E essa liderança de qualidade, ela exatamente começa na questão da sua própria casa e depois, conforme eu estava a dizer, né, no ponto anterior, que quando Deus também falou para o homem para que ele pudesse amar, Deus ele disse tem que amar a sua mulher e, consequentemente, isso passará para filhos, filhos, para a sociedade e, no geral. E aqui também o texto diz, olha, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, né? Com com toda autoridade, com todo amor. E então nós vemos aqui, como está dizendo, que Deus fez o homem para ser líder, mas essa liderança ela deve ser exercida com responsabilidade. Porque hoje nós vemos, às vezes, muitos homens até são excelentes líderes, mas não exercem esta liderança com responsabilidade. No meu entender, uma liderança com responsabilidade é aquela liderança baseada naquilo que são os princípios de Deus. Não é somente, vamos dizer, educação secular, dar o melhor para a família, melhor isso. Não. Estamos a dizer que tem que educar, mas também dando aquilo que são os princípios bíblicos para a sua família. Então, tem que governar o homem é chamado a governar com responsabilidade. Então, é muito fácil entender pela forma como Deus trata e olha para o homem desde o princípio. Nós vemos, né, como está a dizer, da forma como Deus trata o homem desde o princípio, quando Deus ele coloca Adão no jardim e Deus ele começa a otorgar responsabilidade para ele, isso mostrando claramente que Deus espera do homem uma liderança e não só, mas também responsabilidade. Razão pela qual que quando Adão ele peca, né? Ou seja, Adão ele peca e nós vemos até hoje que este pecado da desobediência, apesar de que foi a Eva que foi instrumento para o qual a serpente usou para enganar, mas Deus ele é claro que cobra traz essa cobra a Eva, cobra a serpente, mas vemos que a maior responsabilidade disso caiu exatamente sobre Adão, porque a autoridade de liderança, né, do jardim, no caso que era a família e do mundo no geral, estava sobre o homem. Então, desde o princípio nós vemos que quando Deus ele olha para o homem, ele olha para ele como líder e sempre exigiu ao homem a liderança e uma liderança com responsabilidade. Então, ora vejamos que uma das coisas que quando o apóstolo Paulo refere-se a líderes, ele é claro que aquele que não administra bem a sua própria casa também não pode administrar as coisas de Deus, né? Então, aquele que não governa bem a sua própria casa, ele não pode governar as coisas de Deus. Então, nós vemos aqui que esta liderança ela está diretamente ligada ao homem. Aqui, Deus ele cobra para o homem que o homem seja um bom administrador. Ele governe bem a sua própria casa para que ele possa ter sucesso em vários outros lugares. Há dias eu estava a falar, né, estava a ministrar sobre família. Realmente me veio a seguinte expressão: existem muitos homens que são despromovidos nos seus setores de trabalho, no meio da sociedade, porque eles são despromovidos em casa. Quando o homem, exemplo, ele não tem relevância dentro da sua própria casa, este homem também não tem relevância em nenhuma área, em nenhum lado
em nenhum setor, né? Por isso que muitas das vezes, quando a Bíblia fala sobre a questão da responsabilidade, por exemplo, das mulheres em relação ao seu marido, do marido em relação à sua mulher, significa que a Bíblia ela diz, ela mostra claramente que a responsabilidade de elevar, né, ao marido, né, promover, né, a mulher deve promover o seu marido, no caso, quando esse marido ele assume o seu papel dentro da família, ele ganha uma promoção dentro da sua própria casa, através da sua esposa, através dos seus filhos, ele é promovido dentro de casa, consequentemente, este homem também é promovido em qualquer lugar onde ele for. Se ele for no trabalho, ele é promovido. Se ele estiver na rua, as pessoas o respeitam, até porque a Bíblia diz isso, né? O homem, né, que tem uma esposa, né, alinhada naquilo que são os propósitos de Deus, ele tem um bom nome. Então, queridos, nós precisamos entender, né? Estamos a falar sobre a questão da liderança do homem. Tem um texto aí em Reis, né? Segundo Reis, capítulo 2, versículo de número 2. Esse texto ele me chama muita atenção, né? Primeiro Reis. Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 2. Estas palavras foram palavras de Davi. Davi, nos últimos dias, ele viu que já ia partir, já estava velho, mas que o seu filho Salomão ia suceder. Então, Davi, ele aconselha o seu filho Salomão. E ele diz assim, olha, eu vou pelo caminho de toda a terra. Ser forte, e porta-te como homem. Então, isso nos chama muita atenção, porque aqui nós vemos que Davi estava a preparar Salomão para ser homem. E nós vemos aqui que Davi estava a falar além da questão de gênero. Não estava a falar aqui somente a questão de gênero masculino. Mas quando ele diz, olha, porta-te como homem, ele estava dizendo, olha, assuma a posição de liderança como homem. Assuma uma responsabilidade. Então, e isso dá ênfase, né, claramente a Salomão para que ele pudesse olhar para ele e dizer, olha, eu tenho responsabilidades, eu vou liderar a nação, eu vou liderar a sociedade. Então, Davi, ele chama a atenção em relação a isso, porque Davi já tinha tido experiências, né, na questão de liderança, na questão do reinado, e Davi sabia que Salomão precisava ser homem. E é isso que falta em muitas pessoas hoje. É isso que falta em muitos homens hoje. Então, dizer, aquela postura do homem, aquela postura de liderança, uma liderança exatamente de responsabilidade, como estava a dizer. Estamos a falar de liderança de responsabilidade. Então, muitas das vezes, tem muitas pessoas que são homens, mas eles não assumem a liderança de responsabilidade como homens. Então, aí vai para esses homens e para outros esse chamado de atenção de Davi ser homem, comporte-se como homem, né? Não seja covarde, não deixe o seu papel, né? A sua responsabilidade para outra pessoa, para sua esposa. Seja homem. Então, esse era o conselho que Davi deixou para o seu filho Salomão. Então, nós vemos também que, ah, que o terceiro propósito para o qual Deus estabeleceu para o homem, né, sobre a face da terra, é o propósito de servir. E nós vemos aqui que essa questão de servir não é de se servir, mas é servir a Deus, né? O texto muito conhecido é exatamente este, em Josué capítulo 24, versículo número 15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem toma o papel? Quem toma a decisão para que a família sirva a Deus? Queridos, eu tenho falado muito sobre este papel de homem, né, no meio da família, né? O sacerdócio masculino dentro de casa é de extrema importância. Muitas das vezes, tem homens que estão sendo guiados pelos seus filhos. Os filhos é que ditam a regra a respeito de servir a Deus. Às vezes é a esposa que dita a regra a respeito de servir a Deus, ela toma a dianteira, né, na questão de servir a Deus. Mas nós vemos aqui que Josué, ele entendeu que Deus havia chamado a ele para servir. E é interessante, se nós olharmos, exemplo, para o povo de Israel, quando ele estava no Egito, eles serviam no Egito, serviam ao faraó. E uma das coisas, um dos propósitos para o qual Deus tirou o povo do Egito para Canaã, a Bíblia é muito clara que Deus ele não liberta o povo do Egito para Canaã para que eles simplesmente fossem livres. A Bíblia mostra claramente que o propósito de Deus para aquele povo era para que o povo pudesse ir e servir a Deus. E Josué, na altura, ele sabia muito bem, ele foi o servo de Moisés, ele sabia muito bem que o propósito era servir a Deus, não era somente ser livre, não era somente deixar de servir a Faraó, mas eles tinham que mudar o senhorio. Então, significa que todo homem, principalmente aqueles que são tementes a Deus, que conhecem a palavra de Deus, precisa perceber que quando nós saímos do mundo, quando nós fomos libertos do pecado, quando fomos libertos da escravidão, nós houve uma troca de senhorio. Nós tínhamos um senhor lá fora, nós tínhamos um senhor no mundo, que era o diabo, que era o Satanás, que era o pecado, nós servíamos. Mas agora que nós somos crentes, aceitamos a Jesus, recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós temos um novo Senhor. A nossa libertação não consistiu somente em uma libertação, mas nós fomos libertos, mas também houve troca de senhorio. Nós temos hoje um novo Senhor, e esse novo Senhor, nós temos que servi-lo cada vez mais com dedicação. E Josué, ele sabia muito bem, ele percebeu a respeito disso, por isso que ele faz uma, coloca vamos dizer, uma opção de escolha para os outros. Para os outros, eles deviam fazer as suas próprias escolhas, mas para ele e a sua casa, ele mesmo já tinha decidido, ele já tinha escolhido, já sabia o que ia fazer. Por isso, olha, se vos parece mal, isso é com vocês, mas hoje precisamos desses homens que no meio da sociedade, no meio da família, que digam eu e a minha casa. Que digam eu já tomei a minha decisão como líder. Eu já decidi pela minha família, já decidi pela minha casa e a nossa decisão é exatamente aquela cujo é o propósito de Deus de servir ao Senhor. É isso que nós temos que entender como homem. Tomar uma decisão. Quantos homens hoje podem dizer eu? Muitas das vezes, eu não sei, mas como estava a dizer, que isso acontece em muitos lugares. Tem muitos lugares, o homem fica deitado na cama, a mulher é que toma a dianteira, prepara os filhos, arruma os filhos para a igreja, a mulher ensina os filhos. Não, nós precisamos homens que digam como Josué, eu e a minha família, eu e os meus filhos, eu e a minha esposa, todos nós, a decisão é do homem, né? Trazer, né, de volta este propósito de servir a Deus. Deus, ele chamou-nos como homem para servirmos a Deus. E Deus sabe, né, de acordo com os pontos que nós vimos anteriormente, que é a questão de liderança, né? A liderança é influenciar para o serviço de Deus. Então, nós precisamos hoje, no meio da nossa sociedade, na igreja, precisamos hoje, no mundo inteiro, homens como Josué, que decidam, que se coloquem em pé, que diga eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Então, nós devemos compreender, devemos tomar essa postura. Deus, ele nos chamou para que nós possamos servir a Deus. O homem foi chamado para servir a Deus. Então, e além disso, nós vemos também que o homem, ele tem uma responsabilidade de administrar, né? Então, o homem, ele foi chamado para ser um administrador. Voltando para esse texto, agora vamos acrescentar mais um versículo: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse texto ele é muito claro. Esse texto ele mostra que todo aquele que seja um bom administrador dentro da sua casa, ele torna-se, consequentemente, um excelente líder e um excelente governador em todos os outros ambientes aonde ele for. Por isso eu digo mais, se você é um mau administrador dentro da sua própria casa, ainda que você seja um excelente profissional, ainda que você seja um muito estudado, conhecedor de certa área, vai ter problema na questão da administração, porque o propósito de Deus é que nós, os homens, sejamos bons administradores. Há dias, no outro tempo, eu estava a ministrar também sobre a questão dessa questão de o homem como excelente administrador. Hoje nós vemos muitas das vezes homens que passam a responsabilidade, às vezes o seu papel de administrador, ele quer passar para o pastor da igreja. Pastor fala com meu filho, pastor conversa com minha esposa, pastor, não. A Bíblia diz claramente que governe bem a sua própria casa. E a questão de governar significa exatamente colocar as peças no lugar, saber gerir os conflitos, saber liderar, saber colocar as coisas no lugar. E principalmente quando este homem ele tem uma auxiliadora idônea, com certeza que esta família ela não terá problema e esta família ela será exemplo no meio da sociedade. Então, não pode o homem que seja um bom administrador, ele não passa o seu papel, a sua responsabilidade para outras pessoas, para a igreja. É claro que a igreja tem um papel de educar, tem um papel de ensinar, nós não podemos tirar isso, mas a Bíblia diz claramente aí: governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar, né, não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja? Aí nós vemos a questão de como cuidará da igreja, mas também o papel do homem, né? Aqui podemos perceber que não só igreja, né? Mas também em vários outros setores da sua vida, eles serão desgovernados, porque o homem perdeu este papel de excelente governador, o excelente administrador da sua própria casa. Então, ao homem é dado este papel de administrar. E até nós vemos, se nós recuarmos um pouco para o princípio, nós vamos olhar, vamos ver que quando Deus ele coloca o homem no jardim do Éden, ele já deu tarefa, nem para que o homem, Adão, pudesse administrar o jardim, o papel, a responsabilidade de administrar o jardim estava sobre Adão. Adão tinha que administrar o jardim, Adão tinha que dar nome aos animais, Adão tinha que estruturar, tinha que manter o jardim, né, em condições. Então, isso mostra claramente, queridos irmãos, que ao homem é dado este excelente papel de ser administrador, de administrar as coisas que Deus deu para o homem. E uma das coisas mais importantes que Deus ele deu para o homem é exatamente a família. A família é a coisa mais preciosa que um homem pode ter, que alguém pode ter, e a Bíblia diz claramente que essa família tem que ser bem administrada. Então,
olhando para todos esses pontos que nós acabamos aqui de elencar, sobre a questão do propósito do homem para a sociedade, o propósito de Deus para o homem, no meio da sociedade, no meio da igreja e no mundo, nós podemos perceber que, para que este homem ele possa exercer todos esses papéis, para que esse homem ele possa exatamente cumprir com estes propósitos que Deus estabeleceu, como ser o reflexo de Deus, este homem ele servir para que esse homem seja o administrador e todos esses papéis, ele deve estar bem, ele precisa estar saudável, ele tem que estar saudável psicologicamente, ele tem que estar saudável fisicamente, ele tem que estar saudável em todos os âmbitos. Por isso, no contexto agora que nós estamos neste novembro azul, significa que este homem ele não pode se descuidar. Ele tem que estar em condições, tem que ser saudável, tem que estar. Porque se o homem não está saudável, então, consequentemente, ele vai falhar no cumprimento de um desses propósitos, em algum desses propósitos, ou mesmo em todos esses propósitos, ele não estará em condições de poder responder às suas responsabilidades dentro da família, principalmente. Então, aí então vai a nossa chamada de atenção, que nós como homem, nós temos muito por dar. Deus ele conta muito conosco. No ministério, Deus ele conta com o homem, na família, Deus conta com o homem, na sociedade, Deus conta com o homem, na liderança, Deus conta com o homem. Então, este homem ele precisa estar saudável. E hoje nós vemos hoje muitos homens doentes. Às vezes até pode não estar doente fisicamente, mas muitos homens estão doentes emocionalmente. E eu quero dizer para os homens, Deus ele quer nos curar. Deus ele quer te curar para que você possa exercer as suas funções como homem na sua plenitude. Nós precisamos de cura, precisamos de milagre de Deus. Deus ele tem que curar o nosso emocional, Deus tem que curar o nosso físico, Deus ele tem que curar o nosso espiritual. Nós precisamos de uma cobertura e proteção da parte de Deus. Até porque o homem, sendo ele administrador, ele tem que também, de certa forma, fazer uma cobertura à sua família, cobertura aos seus filhos. E para que ele possa fazer isso, ele deve estar saudável. Então, eu não sei como você se encontra nesse momento. Eu não sei como que o seu coração está. Eu não sei como que você está o seu físico. Mas, homem, cuida-te. Você tem que se cuidar, porque muitas das vezes os ataques eles vêm de vários lados, né? Se o inimigo não consegue atacar o seu corpo, ele vai atacar o seu emocional. Se não consegue atacar o seu emocional, ele vai atacar o seu espiritual. Então, ele está sempre, ele sabe, o inimigo sabe que quando ele conseguir atingir o homem, né? Com todos os papéis e responsabilidade que ele tem, e esse homem não terá mais capacidade para poder cumprir com aquilo que são propósitos de Deus, e, consequentemente, ele consegue destruir a família. Conseguindo destruir a família, ele sabe, vai destruir a sociedade, e, consequentemente, nós vemos que o mundo inteiro fica praticamente sujeito à destruição por causa do homem. Então, nesta noite, é uma noite de cura, é uma noite de restauração, é uma noite em que nós, né, nós, como homem, você, como homem, precisa tomar um cuidado sobre a sua vida. Você precisa se cuidar, você precisa estar saudável, você precisa estar em forma, né, para que você possa desenvolver todos esses papéis que Deus tem estabelecido para o homem no meio da sociedade. Então, eu quero, nesta noite, eu quero orar, eu quero ministrar sobre a vida dos homens, e não só sobre a vida também das mulheres, né? Eu quero ministrar a cura. Deus ele quer curar o seu emocional, Deus ele quer curar o seu físico, né? Então, precisamos, de certa forma, né? A Bíblia diz claramente, nós somos chamados a seguir a hospitalidade.
E em algum momento, quando você percebe que tem alguma coisa que não está bem no seu físico, você deve ir para o médico, né? Fazer o exame, fazer uma consulta, porque se você estiver debilitado, fica a saber o homem, fica a saber, meu querido irmão, que ah, os outros papéis você não vai conseguir desenvolver como Deus tem estabelecido para que nós possamos fazer. Então, nesta hora, eu quero orar por você. Eu quero orar pelos homens, né, em particular. Eu quero orar por todos aqueles que estão a acompanhar esta programação, pedir a Deus que Deus venha curar, Deus venha curar a sua vida e você esteja em condições para cumprir aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Então, eu vou orar neste momento, né? Pedir a cura, pedir a manifestação do poder de Deus, pedir a glória de Deus, a unção de cura sobre a sua vida, né? Se existe alguma área que está debilitada, Deus ele quer te curar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, nós temos aprendido nesta hora, temos aprendido sobre o propósito do homem, aleluia, que Deus estabeleceu para o homem, em nome de Jesus Cristo. E nesta hora, Senhor Jesus, eu não sei como é que está essa pessoa que está acompanhando essa programação, que está acompanhando, meu Deus, aleluia, esta palestra nesta hora. Pai, no nome de Jesus Cristo, mas nós sabemos, meu Pai amado, que o inimigo, ele procura desmotivar, meu Deus, trazendo enfermidade, trazendo várias circunstâncias na vida do homem, meu Deus, porque ele sabe que o homem enfermo, ele fica limitado para exercer o seu papel, ele fica limitado para cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para ele. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, Senhor Jesus Cristo, nós cremos, meu Pai amado, no poder, nós cremos na cura, nós cremos na restauração, nós cremos no seu poder. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero declarar nesta hora, Senhor Jesus Cristo, se existe alguém que está passando por alguma enfermidade, se existe algum homem que está passando por alguma dor, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nesta hora eu te peço, Senhor, estenda a sua mão, cura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Este homem que se calhar anda aí, Senhor, preguiçoso a ir ao médico, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ele possa se levantar para seguir a hospitalidade, porque por este meio o Senhor poderá curar, o Senhor poderá restaurar, meu Deus, a saúde dele. Pai, no nome de Jesus Cristo, glórias e honra nós damos a Ti, Senhor, e nós cremos no poder extraordinário sobre a vida dos Seus filhos, ó Rei da Glória. Senhor, declaramos a cura, declaramos milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Receba a cura, receba o milagre, receba a restauração, receba em nome de Jesus Cristo, pois você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos cumprir o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas como homens valentes para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Deus, aleluia. Minha esposa ainda acompanhou a oração, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Marcos, por esse momento, por essa palavra que nós recebemos aqui, os nossos respectivos esposos que estão trabalhando irão assistir posteriormente, as demais irmãs que têm irmãs, que têm filhos e Amém. netos também posteriormente estarão assistindo via Amém. YouTube. Deus abençoe, pastor Marcos, Deus abençoe a tua vida, teu ministério, a tua família, e nós somos Amém. muito gratos mesmo por essa palavra, para trazer, né, esse despertamento, porque nós falarmos para os homens, eles não recebem da mesma forma, né? Mas quando um homem está falando diretamente para eles, eles já recebem de forma, são mais receptivos. Então, nós somos gratos pela sua disponibilidade. Deus te abençoe. Obrigada.
E quando nós precisarmos, né, Gleide? Chamaremos de novo o pastor Marcos para somarmos conosco. Deus abençoe essa Amém. vida, viu? Deus abençoe essa família. Foi, Amadas, foi um então, grande, pode foi um falar. grande prazer também para mim, uma grande honra, né, estar com vocês. E vamos ver que, se Deus quiser, estamos a planejar uma ida aí para o Brasil. Dessa vez eu quero levar a minha esposa para aí. E quem sabe a gente dá uma visitada a uma de vocês aí e vai ser Aê, um grande prazer. glória a Deus, ó. Passe pelo Maranhão, pela Bahia, por Manaus e tantos outros lugares do Brasil. Mas se estiver aqui, sempre nos contacte para ver onde nós estamos, qual de nós estamos mais perto para ver vocês. Será um Amém. prazer imenso recebê-los aqui na nossa terra. Deus, Pastor Marcos, de cada uma que esteve aqui nessa sala, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor vos dê sempre a paz. Não é qualquer paz, mas a paz que excede todo entendimento, guardando a tua mente e teu coração em Cristo Jesus. Deus abençoe. Até a próxima! Glória a Deus!